Nós precisamos acabar com a Secretaria Nacional de Trânsito. Ela não tem função, ela tem sido utilizada basicamente para interesses políticos neste governo e no governo anterior. Ela não tem mais finalidade, a gente precisa criar uma agência reguladora e é sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Rodolfo Risotto, eu sou coordenador do SOS Estradas, editor do estradas.com.br e um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz, um pai órfão de filho. E é exatamente em nome das vítimas e dos seus familiares, que não aparecem nas estatísticas, que a gente tem feito esse trabalho aqui e não nos interessa a questão ideológica, o grupo político que está no poder, porque a violência no trânsito não escolhe vítima por partido político. Você não quer saber se você votou no partido A ou partido B, a violência mata indistintamente. E aí a gente vai analisar o que está ocorrendo na política nacional de trânsito nos últimos anos. E o histórico não é um histórico positivo. E aí eu recordei de um livro que eu escrevi em 2003, se eu não estou equivocado, chamado Recall, O que as montadoras não contam. O livro versava sobre essa convocação, que é o recall, em que os fabricantes de veículos convocam os proprietários para dizer, olha, tem um problema gravíssimo, você tem que comparecer aqui na concessionária, senão você corre o risco de morrer. É basicamente isso. E, na época, eu denunciava de que as empresas escondiam os defeitos de fabricação, o que ocorre ainda hoje, talvez não na mesma proporção, mas continua ocorrendo. Mas até aí, na época, neste livro, eu escrevi e mencionava a necessidade da gente criar uma agência reguladora que fosse independente, que pudesse estar protegida, blindada, de certa forma, das nomeações políticas. E, para isso, teria gente mais qualificada, recursos existem, inclusive, disponíveis em função das próprias multas de trânsito, que podem ser utilizadas por uma agência como essa, com gente qualificada, com pessoas com mandado longo, que pudessem efetivamente implantar uma política nacional de trânsito e de redução do número de mortos e de feridos. Então eu propus isso lá em 2003. Tenho certeza que outros já devem ter analisado isso no passado. 23 anos depois eu continuo pensando do mesmo jeito. E realmente os fatos mais recentes do governo anterior e deste governo confirmam para mim de que aquela tese de 2003 está mais do que necessária. Hoje já não é uma questão de sugerir, nós precisamos efetivamente acabar com a Secretaria Nacional de Trânsito e criar um novo modelo. E por que eu digo isso? Porque o uso tem sido político, né? No governo anterior nós tivemos o presidente Bolsonaro que falava da indústria da multa e o que ele fazia? Mandava desligar os radares, mandava recolher os radares das polícias rodoviárias federais porque dizia que isso era a indústria da multa. Qual foi o resultado obtido? Um aumento na média mensal de mortes de 15%. Esse foi o resultado obtido. E não teve responsabilidade nenhuma. Os seus prepostos, né, que estavam nessas funções, aplicando essas políticas que não tinham o menor fundamento técnico, eles faziam aquilo que o presidente mandava. A mesma coisa que está fazendo o atual secretário nacional de trânsito. Agora já não é mais Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, é Secretaria Nacional de Trânsito, só serve para remunerar melhor, porque o diretor ganha menos do que o secretário. Então é para isso que serve. E o secretário faz a mesma coisa hoje com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, que resolveu tomar conta da política nacional de trânsito e ele passa por cima de tudo, inclusive da legislação, das câmaras temáticas, como a gente vai ver isso. Então esse uso político não vai mudar, tá? E é por isso que eu defendo a criação de uma agência. Mas vamos ver alguns dados para a gente imaginar. Eu comecei a ouvir uma série de conversas sobre... que na realidade tinha um objetivo eleitoreiro, né, nitidamente, com relação a 20 milhões de brasileiros que dirigem sem habilitação e, coitadinhos, fazem isso porque não tem dinheiro para ter uma habilitação, porque é caro o processo de habilitação. Então vamos reduzir o custo e simplificar o sistema. Eu sou a favor sempre de reduzir custo. Eu atuo na iniciativa privada toda a minha vida, sempre fui a favor de redução de custo. E você reduz custo sendo mais eficiente, ou seja, no caso do trânsito, buscando um aprimoramento na formação do condutor. Então, as novas tecnologias permitem isso, mas é preciso obter esse resultado. E melhorar o condutor significa reduzir o número de mortos e feridos. Então, a primeira coisa que eu perguntei é, essa política de querer simplificar vai reduzir o número de mortos e feridos? Qual o estudo que vai justificar isso? Não apresentaram, porque não tem, simplesmente não tem, né?
Mas aí veio essa história, 20 milhões, eu falei assim, mas peraí, 20 milhões de pessoas que estão dirigindo sem habilitação, 50% de motociclistas, segundo os dados do governo federal, não estou inventando os dados. Eu digo, então é falência do sistema de fiscalização. Não existe uma lei, ela não é fiscalizada. Você não pode ter 20 milhões de pessoas sem carteira, fora os que têm carteira, e você dizer que pode aplicar a lei. Você não está aplicando a lei. Se você não está aplicando a lei e você formar condutores que ninguém controla, ninguém fiscaliza, você vai piorar a situação. Então, o foco principal deve ser aumentar a fiscalização, melhorar a estrutura de fiscalização. Isso não significa que não deve se dar educação, preparar as pessoas, mas o fato concreto, imediato, que os mortos estão ocorrendo hoje, não vou esperar o processo de educação, né? É imediatamente agir com a fiscalização, que é assim que a Polícia Rodoviária Federal, as polícias rodoviárias estaduais, os governos municipais conseguem, quando agem, reduzir o número de mortos e de feridos. É com atuação na pista, fiscalizando e controlando. E aí eu fui observar também o seguinte, eu observava que o secretário falava muito nas metas, que nós precisamos de metas, e aí falava no PENATRANS, do Plano Nacional de Trânsito, então tem que ter meta para reduzir o número de mortos e feridos, os departamentos de trânsito, os municípios, todo mundo tem que ter meta. Aí eu fui olhar de quais são as metas do governo federal de redução de mortos e feridos nas rodovias federais. Não existe. Não tem nenhum dado. E ali onde o governo federal pode atuar, seja o Ministério dos Transportes, seja o Ministério da Justiça, como a própria Secretaria Nacional de Trânsito. E para ir reduzir isso, precisa dar o quê? Suporte à Polícia Rodoviária Federal, que ela precisa ter uma melhor estrutura possível, os mais recursos, tecnologia para poder aplicar a lei e agir preventivamente, que a aplicação da lei, a fiscalização e os equipamentos que permitam fiscalizar significa um trabalho de prevenção. Não é a autuação, é a prevenção, porque as pessoas começam a ter noção de que pode haver punição e aí o comportamento do usuário muda. Os resultados obtidos foram aumento do número de mortes e feridos, tanto a nível das rodovias federais quanto a nível nacional. E isso já ocorria no governo anterior, então não é um problema só deste governo. Mas aí, se fosse uma grande empresa, uma grande corporação, e o ministro fosse uma espécie de CEO e o secretário nacional de transição, diretor executivo, estavam todos demitidos por incompetência, que é exatamente o que deveria acontecer, se a gente levasse a sério o tema trânsito no Brasil. Aí eu fui ver a campanha do ano passado era Desacelere, seu bem maior é a vida. Bom, focada na velocidade, né? Em agosto do ano passado, o que aconteceu? Desligamento dos radares por falta de recursos nas rodovias federais. Aí a Justiça determinou que religasse os radares, eles ligaram o radar, encontraram os recursos. Então, veja o grau de incompetência de você assumir um ano inteiro dedicado a uma campanha Desacelere, seu bem maior é a vida, e você permitir que sejam desligados os radares. Pior, esse ano agora, de 2026, o tema é o mesmo, porque eles não tiveram tempo para se reunir para escolher um novo tema, o que já foi feito em todos os anos anteriores. E aí começou essa discussão de como simplificar o modelo para reduzir custo, para facilitar as pessoas para ter habilitação. Veio a CNH Brasil. Primeiro instrumento utilizado não foram as câmeras temáticas, ou seja, onde você reúne os especialistas de várias áreas, esforço legal, saúde, etc., que vão discutir e debater como a gente pode efetivamente tornar mais eficiente o sistema de formação de novos condutores, para que a gente tenha mais segurança no trânsito e, ao mesmo tempo, reduzir os custos para permitir que mais brasileiros tenham acesso a isso. As câmaras temáticas não participaram dessa discussão. Aí fez-se o quê? Se criou uma consulta pública. E aí vieram 62 mil propostas. O Senatran não tem a menor condição de analisar 62 mil propostas. Deve ter lá uns 30 pessoas trabalhando lá dentro. Se tiver 62 mil propostas, ocupa um bocado de tempo. Muita coisa não serve para nada, mas tem coisas mais importantes. E brasileiros iludidos participaram. O objetivo não era ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque o objetivo era aplicar o que eles queriam fazer, o ministro, principalmente, e o seu preposto secretário. Era esse que é o objetivo principal. E aí era alguma coisa que geraria mídia, e gera, não há dúvida que está gerando, e votos, que esse é o foco principal, é o destino final, digamos, de todas essas iniciativas. Bom,
Então vamos ver que pelo menos eles vão elaborar um documento que esteja em sintonia com aquilo que está se aplicando no mundo. Eu fui olhar inclusive a diretiva da Comunidade Econômica Europeia, que era de 2006, que foi alterada agora em outubro de 2025, cujo foco era melhorar a formação dos condutores. Tá? Esse era o foco da diretiva como sugestão para todos os países. Aí eu vi nas entrevistas o ministro, o secretário, falando em países como Portugal, Alemanha, Inglaterra, todos eles citando como se esses países estivessem seguindo, o Brasil estaria seguindo o caminho desses países. Bom, aí eu fui ver quando saiu o tempo, por exemplo, de aulas práticas, né? A direção de fato. No Brasil, 2 horas, é o mínimo, 2 horas. Portugal, 500 quilômetros. 500 quilômetros, não dá para fazer em 2 horas 500 quilômetros aqui no Brasil. Aí vai para a Alemanha. Aliás, nas aulas teóricas em Portugal são 28 horas controladas. Portugal, mínimo de 32 horas de aula prática. 32 horas de aula prática. Aí vai para a Alemanha. Como é que é na Alemanha? Na Alemanha você tem que aprender, inclusive para ser testado, depois o exame do motorista demora 55 minutos. É quase 1 hora de teste. Aí você reprova Deus e o mundo no Brasil. Por isso que é tão rigoroso na Alemanha. Então, na Alemanha você tem que aprender a dirigir em área urbana, naturalmente, dirigir em condições de baixa visibilidade, ou seja, à noite, na chuva, e dirigir em rodovia. Isso não existe no Brasil. Na Inglaterra, a tecnologia que eles têm hoje para preparar o condutor para percepção de riscos é fantástica, não tem similar no Brasil. Mas nada disso está implantado. Nós simplesmente estamos simplificando e reduzindo o custo. Esse foi o objetivo. E eu provo isso de uma forma muito simples, né? Eu comecei a ouvir esses dias as manifestações que eu achei muito interessante, eram as manifestações com relação à baliza. O noticiário aí está falando da baliza. Vamos acabar com a baliza, como uma proposta, né? Tá certo, vai acabar com a baliza. Bom, aí eu fui ver os argumentos. O Detran de São Paulo, o que diz o pessoal do Detran de São Paulo numa matéria que saiu na imprensa? O Detran diz que a maioria das pessoas ficam muito nervosas na baliza, então tira a baliza. Aí depois aparece um outro sujeito e fala assim, não, a baliza vai fazer durante a prova. Será? Aí vem o Detran do Paraná, o diretor-presidente, portanto, ideologicamente diferente da posição do atual governo. 90% das pessoas são reprovadas na baliza. Meu Deus do céu, se elas são reprovadas numa coisa tão simples, imagina como é que elas estão nas outras, por causa da questão nervosa. Então, aí fica comprovada a necessidade de ser examinado por um psicólogo, né? Se o sujeito fica tão nervoso para fazer uma baliza e é reprovado por causa disso, e é por isso que está falindo o sistema, então acho que o problema é mais grave, né? Mas aí vem o Detran de Minas Gerais e falou, não, aqui tem baliza. Aí vem o Detran do Ceará, não, aqui vai ter baliza. Eu digo, mas como é que pode? Cada um decide o que quer? Não, o Detran de Minas Gerais e o Detran do Ceará alegaram uma coisa muito interessante. Nós estamos esperando o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular. Eu vou repetir. Eles estão esperando o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular. Este manual é que vai permitir ao examinador saber se o condutor está atendendo os critérios rigorosíssimos da Secretaria Nacional de Trânsito da nova política de formação de condutores. Então, eu anuncio no dia 10 ou 9 de dezembro uma política pública, chamo o presidente da República, simplificação da CNH, e 45, 46, 47 dias depois, eu ainda não produzi um manual básico que tinha que ser lançado, no mínimo, junto com essa política. Ou seja, eu não tenho o menor compromisso com nada, eu só tenho compromisso de lançar o mais rápido possível, porque tem um calendário eleitoral que tem que atender o ministro. Essa é a razão. Esse manual é o exemplo prático do desprezo que tem com relação à população brasileira e à segurança viária. Aí vem a renovação automática. Sai uma resolução com a renovação automática. Se você passou 12 meses sem receber multa,
Renovação automática. Meu Deus do céu. Tem gente cega ou quase cega que teve a renovação automática. O sujeito teve problema de vista, ficou praticamente cego e recebeu a renovação automática. Está autorizado a dirigir. Tem pessoas que sofreram acidentes, que estão lesões irreversíveis, que receberam a renovação automática porque nos últimos 12 meses elas não dirigiram. Tem pessoas, como eu vi, um cara que sofreu um acidente de moto, provavelmente ele foi responsável no acidente, está cheio de ferro, está mais de ano fazendo fisioterapia, recebeu renovação automática e ele não dirigiu nos últimos 12 meses. Aí você vai para as mídias sociais, vídeos de crimes e infrações de trânsito publicados por vários influenciadores, e eles estão recebendo renovação automática, eles estão postando inclusive isso nos canais privados que eles fazem, né, que você assina e entra ali, e eles começando a dar risada que eles receberam a renovação automática, porque as multas não aparecem no prontuário deles, por uma razão muito simples, a maior parte das multas são feitas por equipamentos eletrônicos, é por radar, é por câmera. E como esses veículos estão registrados no nome da vovó que não tem habilitação, no nome da empresa que eles têm, automaticamente eles não são indicados como o infrator, o real infrator. E aí o prontuário dele está zerado. O cara comete crimes e infrações de trânsito, posta milhares de vídeos ao longo dos últimos anos com crimes e infrações de trânsito e está com o prontuário dele zerado e vai receber renovação. Aliás, receberam renovação automática. Tem vários casos já, que estão saindo aí nas mídias sociais. E aí vem na mesma resolução, eu vou lá olhar, acabaram com os cursos que você tinha que fazer periodicamente. Se você já tem um curso chamado MOP, que é para cargas perigosas, que cada vez mais tem novas tecnologias, novos temas, tem muito para aprender permanentemente, e por isso você periodicamente tinha que fazer o curso de cargas perigosas, o curso de transporte de passageiros, de transporte escolar, mas principalmente de cargas perigosas, que ainda tem um impacto ambiental tremendo, passou a valer para a eternidade. Você tem um curso, pronto, está resolvido o problema, não precisa mais fazer o MOP, porque tinha que pagar para fazer o MOP. Aí você vê as empresas especializadas em transportes de carga perigosa assustadas com isso, porque são à medida que eles não foram ouvidos. Os caras que têm a carga perigosa para ser transportada não foram ouvidos para ver quais são os riscos, inclusive ambientais, e teoricamente vivemos numa época que o governo ou os governos deveriam se preocupar um pouquinho mais com o meio ambiente. E aí o secretário e o ministro saem visitando os Detran, dizendo, olha, tem que simplificar, entregar logo, fazer funcionar a CNH Brasil, entregar logo a CNH para os brasileiros que não estavam podendo fazer antes por causa do custo. E aí o pessoal deve perguntar, mas ministro, e o manual? Não, o manual não tem importância, deixa para lá o manual, depois a gente entrega o manual. Mas é o manual que a gente vai usar para fazer a avaliação das pessoas. Mas não tem importância. Aí o exame toxicológico foi aprovado, está na lei. O exame toxicológico é obrigatório na primeira habilitação, não seria regulamentação nenhuma. E como é que a gente faz com o exame toxicológico? Que, aliás, os Detran sabem muito bem o que tem que fazer, né? Tem que exigir do candidato a primeira habilitação, o exame toxicológico está previsto na lei. Aí o ministro diz assim, não, isso aqui, eu recebi a resposta, o Estradas recebeu a resposta oficial do Ministério dos Transportes dizendo que isso está sendo discutido na Câmara Temática de Saúde. E aí eu posso dizer que eles mentem. Por escrito. Por quê? Não teve nenhuma reunião da Câmara de Saúde, nem de nenhuma Câmara Temática, desde que assumiram os novos membros. Em julho, acho que do ano passado, teve uma reunião em agosto, acho que de posse. Teve reunião nenhuma, não está tendo reunião nenhuma da Câmara Temática. É mentira, por quê? Porque não tem interesse em aplicar, porque o exame representa uma despesa de 120, 100 reais, 90 reais, 130, sei lá, é mais ou menos nessa faixa que se discute, e o ministro não quer que acrescente qualquer custo, porque esse é o mote de toda a campanha que ele está fazendo. Eu estou reduzindo o custo, vai ficar mais barato para todo mundo. Ah, mas você vai entregar a habilitação para pessoas que usam drogas. Isso não tem problema. As pessoas estão dizendo nas mídias sociais que usam droga e que estão correndo para fazer logo, para tirar logo a habilitação, porque descobriram que o Detran alega que a Senatran ainda não orientou e que eles não estão pedindo exame toxicológico. Deixa eu tirar logo antes que peçam o meu. Só que vão cair numa outra armadilha, né? É que essa habilitação vai ser inválida.
Ela vai ser suspensa, porque está faltando uma obrigação legal. Então, na prática, o que está acontecendo no Brasil é que a Política Nacional de Trânsito está sendo conduzida pelo ministro. Ele não ouve câmara temática, ele não aplica a lei, é o caso do exame toxicológico, ele não produz o material, a única coisa que ele produz é notícia aparecer nas mídias sociais e agora está viajando de caminhão no Brasil para falar sobre a política dele, para fazer propaganda política. Está em campanha à custa de vidas humanas. Porque é isso que vai custar essa política. E eu não sou contra a simplificação, o aprimoramento do sistema de formação de condutores, de forma alguma. Mas ele tem que ser eficiente. Se você vai reduzir o custo, ótimo, eu estou aplaudindo. Mas comprove de que vai reduzir o número de mortos e feridos e que vai formar melhores condutores. Então, a conclusão que eu posso chegar, depois de tudo que eu vi nos últimos tempos, eu sei que é um vídeo longo, mas é que não tem solução. A Secretaria Nacional de Trânsito, ela está única e exclusivamente servindo a interesses políticos. No governo anterior, neste governo e será no próximo com certeza. Então a minha proposta é que as pessoas que estão realmente preocupadas com política nacional de trânsito, com a redução do número de mortos e feridos, comecem a se mobilizar para a criação de uma agência reguladora que já passou da hora, tem inclusive projetos que já foram apresentados no passado na Câmara, mas já passou da hora de ter uma agência independente que possa efetivamente cuidar de política nacional de trânsito com o foco da redução do número de mortos e feridos e com pessoas que ocupem a função, que estejam preparadas nessas agências, que tenham os recursos disponíveis, que existem muitos recursos para isso na área do trânsito, para que elas possam ficar blindadas dos períodos eleitorais e políticos. Do jeito que está hoje, a única coisa que nós vamos ter é mais mortos e feridos. Não vamos atingir as metas e esses políticos, seja o ministro dos Transportes, seja o seu secretário, eles não vão estar mais aí. Eles não vão comparecer a nenhum enterro para se solidarizar com os familiares das vítimas. Eles simplesmente vão estar em alguma outra função e vão ter se beneficiado de toda a visibilidade que essa política irresponsável que eles vêm conduzindo vai gerar, assim como fez o governo anterior. Assim como fez o governo anterior. Eles são iguais. Chega de Senatran. Está na hora de uma agência reguladora e de um novo momento para o trânsito brasileiro. Esse modelo não funciona. Eu estou há 30 anos ou mais de 30 anos envolvidos com isso e já fiz essa proposta há 23 anos num livro e já passou da hora.